Estou recebendo aqui, agora neste quarto bloco do Bianca News, o escritor sul-mato-grossense Marcelino dos Santos, que vem ao Paraná para o lançamento de um livro, aliás, um livro de poesias que está aqui na minha mão e que visita a gente nesta manhã aqui para comentar um pouco mais sobre o livro, sobre literatura. Marcelino, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, vou bem, muito bom dia para você, Rodrigo, e bom dia também para os seus ouvintes. Eu tive conhecimento do seu programa e que você tem uma gama de ouvintes muito leal ao teu programa. Fico feliz com isso e obrigado pela recepção. Você já veio para o Paraná outras vezes, não veio? Sim, tive a oportunidade. Na verdade, em Umuarama é a minha primeira vez. Foi a primeira vez. Sim, mas eu estive várias vezes em Curitiba, na capital, e eu tenho uma gama de pessoas que são leais ao meu trabalho em Maringá. Maringá. Isso. Aliás, depois daqui você vai para lá, é isso? Isso mesmo, depois de Umuarama eu vou para Maringá. Que bacana. Tô com um livro na mão aqui, Poesia Feminina, Marcelino Santos. Que livro que é este? É literatura, é poesia, né? Como é que ela surgiu? Como é que é exatamente esse livro? Na verdade, Rodrigo, esse livro, na ISBN, ele está cadastrado como Literatura Brasileira. Literatura Brasileira. Isto. Intitulado Poesia Feminina, é incrível falar de poesia se não falar da vida. A vida humana em si, ela é uma poesia. E a vida também é feminina. Então, eu pensei, foi muito bem planejado a história desse livro, e intitulado Poesia Feminina por esse motivo. Esse é um livro baseado em histórias reais, em fatos reais. Eu tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas para concluir este livro. Eu tenho outros 5 escritos, mas eu planejei muito bem esse livro. Esse livro ele foi muito bem planejado, muito bem pensado. É um livro de leitura curta, são 43 páginas, mas feito para pessoas. Poesia feminina, ele é feito para pessoas, atinge todas as idades, é um livro muito gostoso de ser lido, de uma leitura muito fácil, de uma leitura muito simplificada, porém nobre. Aqui em Umuarama está previsto o lançamento dele quando? Eu sei que você está já inclusive com o local onde vai ser realizado, certo? Já, isso? Isso mesmo. Nós faremos o lançamento na terça-feira, na livraria. A livraria que faremos fica na Avenida Paraná. Como é que surge a literatura na tua vida? Como é que você começou a escrever? A literatura na minha vida é presente desde sempre. Desde muito cedo eu comecei a escrever. Eu me lembro que eu tinha aproximadamente 12 anos quando eu tive o meu primeiro texto. Uma professora, mas eu não tinha noção do poder comercial, então eu desfiz o texto. Uma professora me pediu o livro, me pediu um texto e eu acabei entregando para essa professora. Incrivelmente, eu sou filho de um pai analfabeto, totalmente analfabeto. O meu pai aprendeu a ler, depois de 50 anos aprendeu a ler com os filhos. Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito leitor. E inicialmente eu tinha muita vergonha, eu tinha muita timidez de falar. Então eu transmitia tudo o que eu pensava, tudo o que eu queria falar, eu transmitia para um papel. E com o passar do tempo isso foi criando, foi melhorando, foi amadurecendo os pensamentos e hoje eu tenho 5 livros. Mas eu sou um escritor não direcionado apenas para um segmento. Eu consigo ir bem na dramaturgia, na poesia, gosto de falar sobre pessoas, sobre histórias de vidas, e esse é o enredo em si desse livro, Poesia Feminina. Como eu disse, ele fala de pessoas, de história de vida. Começou muito cedo na minha vida, eu não tinha coragem, eu era muito tímido, eu tinha medo de falar, então eu reproduzia os meus pensamentos em papel. E de lá para cá, 5 livros. De lá para cá, 5 livros. Como é que está o mercado hoje no Brasil, desse campo da literatura que você atua? Existe uma particularidade. Existem pessoas que escrevem, existem vários escritores no anonimato no Brasil, bons escritores. Eles não estudaram o mercado da literatura. Esses que não estudaram, eles conseguem publicar livros e comercializar 200, 300 e param por aí. Antes mesmo de publicar o meu livro, eu planejei muito bem. Esse livro, eu comecei a escrever ele em 2012 e concluí no ano de 2018. Mas eu tive paciência antes de publicar, porque eu queria entender o mercado da literatura, como funciona, como se comportam. Eram estas as minhas perguntas. E depois de estudar muito, de muitas viagens, eu estive em 13 capitais do Brasil, para poder entender o mercado da literatura.
Depois disso eu fui convidado por algumas faculdades para dar palestras, mas tudo isso aconteceu antes do lançamento do livro. Então o mercado da literatura é fascinante, é um mundo apaixonante, mas é importante termos ao nosso lado pessoas dispostas a falar disso também. Assim como você, Rodrigo, eu sou muito grato pela porta aberta. É importante ter isso, é importante falar com pessoas, porque existem muitas pessoas que escrevem bem, mas se você não saber, ela não vai conseguir vender um livro para você, não vai conseguir, não só pela questão comercial de vender, mas de levar também o conhecimento, porque o livro em si ele é uma comunicação. O livro ele tem um poder muito rico, um poder muito grande de comunicação. O livro é uma comunicação. Cada cidadão que ler um livro, com certeza, ele está adquirindo conhecimento. É claro que é necessário avaliar o perfil de livro que você gosta de ler, mas todo cidadão que ler, ele adquire conhecimento. Infelizmente, o brasileiro lê muito pouco, né? Em muitos momentos é inacessível, porque os livros são caros, não todos, mas são caros, basta numa livraria para você ver lá os títulos, né? Alguns 50, 60, 70, 80 reais. Numa realidade brasileira, você pensar que as pessoas, às vezes, muitas não têm condições de comprar, né? Poderiam consumir mais e ler mais, mas isso é um pouco da cultura nossa brasileira, que eu vejo, inclusive, que está em franca mudança, né? Porque nós temos aí muitos pais que incentivam, por exemplo, eu sempre que viajo com a minha filha, nós vamos a uma livraria. Este fim de ano, estive em Curitiba passando férias, nós fomos em 3, 4 livrarias lá e adquirimos títulos, inclusive. Mas é muito cultural, né? Quer dizer, depende muito do local também. Você sente que as pessoas estão mais acessíveis aos livros, e aí não só aqueles livros técnicos de quem está às escolas, o ensino superior, mas, por exemplo, da literatura, dessa literatura mais gostosa de ler, mais descontraída, mais fácil também? Eu sinto que a partir do ano de 2010 houve uma mudança muito grande. Com o advento da internet, na minha concepção, mudou para melhor em relação a isso. Muitos escritores, eles eram conhecidos pela televisão, mas era inacessível uma compra pela internet, por exemplo. Então, com o advento da internet, na minha concepção, está favorecendo isto, está favorecendo. Mas ainda há muito trabalho. Precisa fazer muito ainda para melhorar em relação a isso. Mas a literatura em si, ela, aos poucos, penso eu, que nesse ano de 2019, 2020, o planejamento das famílias, eles começam a ser estudados. E sempre que há planejamento, é possível melhorar, sim. Esse assunto, ele vai se tornar muito mais amplo, eu creio. Agora é preciso que tenha políticas públicas nesse aspecto, né? Que os nossos governantes deem uma atenção especial também para os nossos escritores. Recentemente eu entrevistei aqui o professor aqui da nossa Universidade Paranaense, que venceu, neste ano que passou, o Jabuti, que é o prêmio literário brasileiro, o maior prêmio. O maior prêmio mais importante. Então se produz muito, alguma coisa com muita qualidade, né? Mas infelizmente muita gente produz, mas pouca saída para o mercado, né? Não se tem incentivo para essas publicações aí. É necessário falar de políticas públicas em relação ao mercado literário. Absolutamente tudo que acontece em nossa vida depende de políticas públicas. Eu sou pós-graduado em políticas públicas. Então estou falando com alguém capacitado. Eu sou, sobre o assunto. Curiosamente, né? Mas eu sou pós-graduado em políticas públicas e depende sim do incentivo do governo estadual, do governo federal. Mas eu acho que depende muito, existe uma particularidade de informação. Porque até aqui não era possível lançar um livro se não tivesse dentro de uma editora. Hoje é possível. Então depende muito de cada autor ele querer dizer assim, olha, o meu livro vai ser publicado e eu preciso mostrar para todo mundo. É necessário, primeiro, o autor perder a vergonha, ele ter mais coragem para dizer, o meu livro é um livro que leva conhecimento. Eu preciso mostrar para o governo municipal, o estadual, eu preciso mostrar para o governo federal, eu preciso mostrar para a sociedade, porque depende do escritor também querer mostrar para a sociedade. Como eu disse, existem muitos escritores no anonimato, mas esses escritores eles precisam ter coragem de mostrar que eles escrevem. Aí a partir desse momento, aí sim é possível vencer essa barreira no assunto política. Eu acho muito importante, depende sim do incentivo,
Mas esse incentivo ele tem que ser plantado a semente. Aí depende dos escritores levar para dentro das escolas, pedir um espaço, porque pedir um espaço para falar sobre literatura nas escolas não encarece. Não fica caro nem para o diretor da escola, nem mesmo para o aluno da escola e nem mesmo para o escritor. É uma ação, precisa ser, na minha concepção, primeiro criar situações. E depois que criar situações, aí você vence barreiras. Você falou em pós-graduação em políticas públicas. Qual que é a tua formação? A gente não conversou antes. Eu sou publicitário. Publicitário. Eu me formei em publicidade e propaganda pela... Pode falar o nome da faculdade no estado do Mato Grosso do Sul? Pode falar. Pública ou privada? Privada. Não pode falar. Pode falar, né? Eu me formei pela Unigran, em Dourados, e através da Unigran eu tive muito incentivo, mas dependeu do escritor. Eu fui muito encorajado por professores, por mestres e doutores daquela faculdade, mas eu tive que mostrar para eles que eu escrevia, eles não sabiam. É a história de mostrar e, como você disse aí, procurar escrever e depois buscar o mercado para esse teu produto. Para quem quiser mais conhecer das tuas obras, dos teus livros ou da tua poesia, o livro vai estar disponível depois aqui em Umuarama, tem endereço para contato no Facebook, nas redes sociais, hein? Eu tenho e-mail, contato, eu atendo no mercado de palestras também, então no e-mail contato marcelinosantos@gmail.com e tem também a página no Facebook, eu, Marcelino Santos, no Facebook. Uma informação ainda, falando de mercado, o livro Poesia Feminina ele está disponível também no Mercado Livre. Quem quiser fazer compras, entra lá. Poesia Feminina no Mercado Livre, é fácil acesso e por lá ele consegue fazer compra. Inclusive eu não sei te explicar como é o processo, mas é bem facilitado a compra e cada comprador recebe via correios. Bacana. Obrigado pela tua participação. Lançamento então na próxima terça-feira na livraria na Paraná. Isso, na Avenida Paraná, Livraria MC. Prazer em conhecê-lo, viu? Rodrigo, parabéns pelo trabalho. Digo mesmo, obrigado por me receber aqui, obrigado pela boa comunicação. Comunicação é isso, é falar com que aquilo que as pessoas entendem. E você faz muito bem pelo que nota-se. Obrigado pela recepção. Imagina. Muito bom dia para você e também para todo o seu público ouvinte. Um abraço. Feliz 2019, sucesso com o livro, viu? E com as tuas outras atividades, eu sei que você tem outras atividades paralelas a isso também.